o nosso colega Júlio Miguel Neto trouxe a informação da proposta do Zenit, né, pelo Gerson. Eu conversei com algumas pessoas, até falei isso com o Papa. Algumas pessoas me disseram que ainda não tem uma proposta no papel. Existe um interesse aí do Zenit. O Flamengo não quer negociar, já disse que o Gerson é inegociável pelo menos até o Mundial de Clubes. A ideia do Flamengo é segurar todos os jogadores considerados importantes até o Mundial de Clubes. Agora tem uma situação aí, Ilan. A gente sabe, né? O pai do Gerson, ele é muito conhecido no mercado por movimentações em relação ao Gerson. Ele está sempre ali buscando uma situação ali melhor para o Gerson. No final do ano passado, a antiga diretoria chegou a abrir conversas com o Gerson para uma renovação de contrato. Chegou uma nova diretoria e, evidentemente, que essa situação ela ficou um pouquinho mais para frente, porque a diretoria que entrou tinha outras prioridades, claro, como as mudanças que a gente tem visto acontecer, entre uma série de outras situações. E aí essa questão do Gerson foi ficando mais para segundo plano. Existe um interesse na renovação, em dar um aumento salarial para ele, né? Dentro do Flamengo ele é considerado muito importante. Nos últimos meses, o perfil de liderança que ele vem exercendo é muito aplaudido internamente, né? Esse reconhecimento, esse amadurecimento do Gerson. Mas o Flamengo tem outras prioridades, como tem a situação do Jorginho, notícias de que o Flamengo está disposto a dar o melhor salário do elenco para o Jorginho. Obviamente que tudo isso mexe com o elenco, com o grupo, com o staff de jogadores, e também existe aí uma desconfiança de que esse movimento seja também para dar uma pressionada ali para o Flamengo em correr um pouco essa renovação do Gerson. Pedrosa, 35 milhões de euros pelo Gerson, tá bem pago, não? É muita grana, cara. Muita grana. Eu acho que o Flamengo tem que pensar bem, porém, se eu fosse o Flamengo, não liberaria o Gerson. Acho que o Gerson é um dos 5 melhores jogadores do futebol brasileiro, titular da seleção brasileira, na minha visão. Um dos 3 principais jogadores do Flamengo, a gente pode colocar assim, por tudo que vem jogando desde o ano passado. Esse amadurecimento, principalmente depois do problema de saúde que ele teve no começo de 2024, ele é muito cristalino. O Gerson, ele a todo momento se mostra um cara muito sereno, líder, que consegue ser não só um exemplo dentro de campo por todo o futebol que ele joga e sempre jogou, mas também fora de campo para os jovens do Flamengo. Os discursos dele também são muito interessantes. Quando eu vejo preleções do Gerson, eu fico impressionado com a maturidade que ele vem ganhando. Quando ele fala, por exemplo, que pressão. Pra gente não tem pressão. Pressão é pro pai de família, pressão é pra quem tá precisando acordar cedo pra trabalhar. Ele não, ele desfruta de jogar no Flamengo. Então, assim, o Gerson, ele não é só um jogador ótimo pro Flamengo. Ele é um cara que se tornou um símbolo do que é ser rubro-negro. Então, acho que perder o Gerson nesse momento para a temporada que o Flamengo vai ter pela frente, até para o próprio Gerson pensando em carreira, pensando em Copa do Mundo, eu jamais faria esse movimento, por mais que as cifras sejam muito sedutoras. É porque é para ir para a Rússia, né? É bom a gente lembrar, não está indo para um centro importantíssimo do futebol mundial, para a primeira prateleira, é para ir para a Rússia. Já falei aqui, a cidade é maravilhosa, São Petersburgo, o clube deve ser maravilhoso também. Fui até no estádio deles lá na Copa do Mundo de 2018, é um frio desgraçado, mas se você analisar o quadro em relação à relevância do futebol russo, a distância que ele vai ficar geográfica e outras distâncias em outros sentidos também da seleção brasileira, de alguém poder acompanhar o futebol russo, o campeonato russo, é óbvio que ele fica mais longe da seleção brasileira. Papa, você acha que tem chance de sair o negócio? Acho por causa do que a Raíza acabou de falar. Ela conhece, eu conheço, a gente sabe muito bem como é o pai do Gerson, o Marcão. Ele tem sempre o interesse de que o filho fazer mais um pezinho de meia aqui, fazer mais um pezinho de meia ali, né? Não que seja errado. Ele é pai dele, inclusive, né? Ele representa um pouco o Gerson, né? Tem lá o Carlos Leite, né, o Raíza? Que tá com... É o Carlos, isso, exatamente. Com o Gerson agora. O empresário do Gerson é o Carlos, e tem sociedade com o Marcão, que é também pai do Gerson. Além de ser representante, empresário, digamos assim, do Gerson, é pai dele. É pai. Cima, né? Então, que é o melhor pro filho dele e pro bolso de todo mundo ali. O discurso dele é que, inclusive na entrevista que ele deu pra gente lá em Belém, antes do jogo, foi que, se for o melhor pro Flamengo, ele sai, senão ele quer ficar. Só que hoje eu falei para vocês no grupo, até falei com a Raíza, eu recebi uma informação
Não vou ficar citando que, afirmando que é o pai do Gerson, mas que a informação que eu tive é que o jogador está sendo oferecido no Real Madrid, foi oferecido no Zenit, foi oferecido na Europa, na Inglaterra, né, no caso, na Premier League. Quando ele levou o Gerson do Fluminense para Roma, já foi assim. Já houve uma polêmica em torno disso. Né? Então eu não vou afirmar que foi ele, mas no início de carreira. A informação que eu tive Na saída do Flamengo para o Marcelo também teve confusão. Exatamente. Então, tem muita gente no meio que não gosta de certas movimentações que acontecem de gente próxima do Gerson. Agora, é um jogador totalmente identificado com o Flamengo, que a gente adora, que a torcida, a imprensa adora, o cara super do bem, a imprensa adora, a torcida ama, o jogador identificado com o clube, capitão, líder, tudo de bom. Melhor jogador em atividade de futebol brasileiro, para mim, melhor jogador em atividade de futebol brasileiro. Não acho que ir para a Rússia vai tirar ele da seleção brasileira. Eu acho que ele já está credenciado, ele já marcou o território, não vejo como problema isso, mas... Tá? Será? Eu acho. Mas eu acho que passa a ter um pequeno risco, né? Não é igual você estar jogando um time de primeira prateleira. Não é igual. Um risco existe, mas eu concordo com você. Eu acho que ele já está credenciado. A posição do Gerson não é uma posição simples. Você tem vários bons jogadores aí tentando disputar essa posição. Eu não acho que... eu vou falar a mesma coisa do Luiz Henrique. Sai do foco da mídia, né? Óbvio. É óbvio que sim, gente. Aqui ele tá jogando no time de maior mídia. A competição em alto nível também, né? É o quê? Da competição em alto nível. Não só lógico, da mídia, da óbvio, assim. Também. Gente, desculpa, a não ser a comissão técnica da seleção brasileira, que no final das contas é o que importa, ninguém vai assistir o jogo do Gerson no Zenit. Porque a única chance do povo brasileiro, ou da gente aqui, que mesmo acompanha futebol, assistir o Zenit seria numa Champions League. Ninguém vai parar num domingo, numa quarta, num sábado para assistir o campeonato russo. Obviamente, gente, eu tô falando aqui de forma generalizada, mas esses são os fatos. Se o Gerson tá jogando no Flamengo, tá jogando a bola que ele tá jogando, ele tem um apelo popular, e não é só um apelo popular de quem é flamenguista, é um apelo popular de quem entende de futebol. Olha o Gerson jogando e sabe que ele é um jogador extra classe. Agora, como que ele vai estar lá na Rússia? Quais são os caras que vão concorrer com ele na posição de seleção brasileira? É Bruno Guimarães, tem o Douglas Luiz da vida, tem o André, tem o João Gomes, tem outros nomes que vocês podem me ajudar aí pra gente colocar nessa discussão e que sempre estiveram na frente do Gerson. A única vez que o Gerson tomou a frente desses nomes na seleção brasileira foi agora, com tudo que ele tá jogando com a camisa do Flamengo. Então, assim, eu jamais tomaria essa decisão. E só para exemplificar e explicar para as pessoas por que um empresário, seja lá do Gerson ou de qualquer outro atleta, gosta tanto que esse atleta se transfira, é porque não tem maneira melhor para um atleta e para um empresário de ganhar dinheiro que não seja nas transferências. O atleta ganha e ganha muito com as transferências. Quando ele sai daqui, vou dar um exemplo qualquer, por 35 milhões de euros, e isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Eu não tô falando que são esses números. Quando ele sai daqui por 35 milhões de euros, ele vai embolsar 3, 4, 5 milhões de euros no bolso. Pela negociação. Ou mais, tô dando só um exemplo, tá? Agora 15%. Tô dando só um exemplo. Então, assim, gente, as transferências, para quem é empresário, elas são muito interessantes. Elas são muito interessantes e, geralmente, elas são colocadas acima da expectativa esportiva do atleta. Eu espero que o Gerson não cometa esse erro. A gente ontem estava falando aqui da venda do Alcaraz, né? Que gerou nada menos que 13 milhões de diferenças em comissões. Só a parte de comissões foi 13 milhões de reais. Tem um pouco para cada um. Né? É isso aí. Fora a parte do próprio Alcaraz, que recebe também um percentual da transferência, que não está incluído nesses 13 milhões. Então, estamos falando de muito dinheiro. E sim, né, o Papa já abordou, a Raiz abordou, o pai do Gerson, desde sempre, e aqui não estamos fazendo um juízo de valor, se ele está certo, se ele está errado, ele é empresário, está interessado em dinheiro, e no caso do Gerson, ainda por cima, é pai do Gerson. Então, ele está fazendo o que ele acha que vai ser melhor para o filho dele, inclusive e principalmente financeiramente. Mas ele faz isso desde o início da carreira do Gerson, quando ele se transferiu para Roma, também de uma forma um pouco controversa, também ofereceu, também forçou a saída, e naquela época dava para entender um pouco mais. Era o começo da carreira dele, o Fluminense não tinha uma situação financeira tão boa quanto tem o Flamengo hoje, mas hoje o Flamengo é um time muito poderoso financeiramente, não dá para concorrer com as potências da Europa, não dá. Mas o Gerson ganha muito bem, tem um contrato muito bom, é muito querido, está muito próximo da seleção brasileira. Só que estão oferecendo uma grana a mais e a minha impressão, sim, é que está se colocando, de fato, o fator financeiro como praticamente absoluto nisso aí. Porque se ele for pensar em todo o resto, não tem muitos motivos para o Gerson sair do Flamengo, do Rio de Janeiro, do time do coração dele, da cidade dele, para jogar na Rússia. É frio São Petersburgo, tá?
Eu conheço lá, é legal, mas é frio. Então, a única coisa que está pesando, a meu ver, decisivamente, se ele for, é apenas questão financeira. E dizem que é 600 mil euros a proposta de salário para ele, né, Papo? 600 mil euros. 600 mil euros. Dá um papo Júlio. aí de quase 4 milhões de reais por mês. Mas vamos lá. A Raíza falou que até o momento não chegou proposta. Teve uma pessoa que tem contato lá com o pai do Gerson, que já chegou a ver o contrato em russo lá, a proposta em russo. A proposta já, naquela visualização única, já foi mostrada para essa pessoa. Então, eu acredito realmente que o Zenit esteja negociando, e vou te dizer mais, tem intermediários que não necessariamente sejam o Carlos Leite. E essas pessoas, a informação que chegou é que essas pessoas, não me deu o nome, mas que essas pessoas, esse intermediário está oferecendo o Gerson. E o Gerson já tem episódios no passado disso ter acontecido. Então, não é novidade. Não é novidade. O Flamengo, a informação que eu tive, passei cedo essa notícia, passei para vocês aqui, a gente soltou no canal também cedo, foi dos 35 milhões de euros que o Flamengo falou. Só sentamos para negociar alguma coisa com 35 milhões de euros. E não foi só isso que falaram, não. 35 milhões de euros, mais meta para chegar a 40. O Flamengo não quer só 35. 35 mais meta para chegar a 40. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? A gente está falando de 240 milhões de reais, chegar a 40 milhões de euros, não é isso? Ou mais? V4 vezes 6 aí, né? É isso aí. 240, exatamente. 240 milhões de reais. 240 se for a 6, só os 35, né? Só os 35, né? 210 milhões de reais. Agora, outra questão. Ela quer receber, se acontecer mesmo, se a proposta chegar de verdade na mão da diretoria do Flamengo, porque a gente teve uma informação de fonte ligada à diretoria que teria chegado sim a proposta, não sei se no papel, mas teria chegado e o Flamengo não tinha aceitado, a de 28. O Júlio Miguel Neto trouxe, que chegou a de 35, que eu falei mais cedo. A diretoria do Flamengo só iria aceitar se fosse algo para depois do Mundial, para ele jogar o Mundial, e o Flamengo quer 60% à vista. O Flamengo não, porque o Zenit tem um costume, os russos, né, tem um costume de comprar parcelando a perder de vista. O Flamengo aceita parcelar curto prazo, 40%. 60% o Flamengo quer à vista. Então é um negócio difícil para os russos aí, tá? Eu não acho esse negócio muito facinho de acontecer, não. E se rolar, ainda vai pingar um qualquer nas Laranjeiras, né? Mecanismo de solidariedade, clube formador, aquele tipo de coisa. Fala, Pedrosa. Só atrelando a isso, e talvez o que acaba embasando esse interesse do Zenit é a saída do Wendel de lá. O Wendel faz exatamente a função que o Gerson faz. É o meio-campista, é o cara que decide jogos, que consegue também ter a dinâmica do meio-campo. Então o Wendel vai vir para o Botafogo. E agora eles estão buscando uma peça de reposição para a saída do Wendel, que vai acontecer no meio do ano. O Zenit odeia o Flamengo mesmo. Impressionante. Olha aqui, tem um superchat na tela aí do canal do Valdric. Vamos lembrar também que lá atrás os russos fizeram um jogo duro por Claudinho e Wendel. O Flá pelo menos deveria fazer o mesmo e tentar chegar a 40 milhões de euros. Bom, tá fazendo, né? O Flamengo vai fazer jogo duro, porque não quer perder o Gerson, o Papa já explicou, a Raíza já explicou. Mas quando o jogador quer ir, quando os caras botam uma grana pesada e o jogador força para ir, e tem um dinheiro bastante considerável, que é o caso, às vezes você não consegue exatamente o valor que você quer. O Flamengo não quer perder o Gerson, mas pode ser que fique numa situação em que fala, ó, não tem como. Posso fazer uma pergunta para o Pedrosa, que acompanha... Eu sou um cara que eu não tenho vaidade. Eu considero o Pedrosa um cara que acompanha mais o futebol internacional do que eu. Então eu não tenho problema com isso. Eu sou um cara que eu gosto muito de aposta, gosto muito de ver alguns jogos, óbvio, mas você hoje é uma referência acompanhando os jogos internacionais. Então eu gostaria da sua opinião com relação ao Jorginho numa possível saída do Gerson. Ele supriria essa saída do Gerson? Cara, o Gerson hoje, ele joga muito mais como meia-direita do que um volante de fato. Eu acho que o Gerson ocupa mais um pouco a parte da ponta-direita. E aí quem joga de volante? O Pulgar e o De La Cruz. O Jorginho, na minha humilde visão, pelo que acompanho do trabalho do Jorginho, ele sempre jogou mais na do De La Cruz, como um segundo volante, um cara que consegue achar passe pelo meio. O Jorginho tem uma característica completamente diferente da do Gerson. Você vai ver o Gerson, por exemplo, indo para 1 contra 1, batendo de fora da área, puxando para a perna canhota e conseguindo abrir espaço no meio. O Gerson é um cara que, apesar de estar jogando de meia direita, ele ajuda muito na questão da marcação. O sem bola dele é muito inteligente. O Gerson é um jogadoraço, é um jogador completo. Agora, o Felipe Luiz, com a inteligência que ele tem, ele consegue escalar um meio com Pulgar, De La Cruz
e também o Jorginho. E consegue suprir essa ausência do Gerson numa possível saída dele. É possível? É possível. Eu acho que o Flamengo vai conseguir um substituto do Gerson, fazer o que o Gerson faz. Cara, é muito difícil você achar. Entende? O Alan não faz, mesmo ele recuperando o Alan. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Não chega nem perto, assim. Eu acho que o Jorginho pode se encaixar nesse meio campo. Pode se encaixar nesse meio campo. Vai fazer o que o Gerson faz? Não vai.